Oração para nós meditarmos. Convido os irmãos para nós juntos abrirmos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. As pessoas que estão aí nas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, cultuando o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 1, todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E aconteceu que quando Isaque era velho, e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele lhe disse: eis que eu estou aqui. E ele disse: eis que agora eu estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, e sai ao campo. E traze-me alguma caça, e me faz uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. Podemos dizer amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Nós estamos então aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, cultuar o seu nome, mesmo estando em poucos, nesse momento difícil, mas o Senhor tem preparado essa noite para nós estarmos aqui, ouvindo a sua palavra e refletindo na sua grandeza. Nós acabamos de ler aqui esse texto, bem conhecido dos irmãos, daqueles que leem e estudam a Bíblia. E a história que nós lemos aqui, sobre Jacó e Esaú, ela é narrada de muitas formas, pelos pregadores, pelos mais diversos pregadores. Eu mesmo já tive a oportunidade de ouvir muitos deles, alguns até de renome, pessoalmente, pregando sobre essa história desses personagens que são patriarcas do Antigo Testamento. E existe também, nós percebemos, uma gama também de estudos sobre a vida desses personagens, O que aconteceu, como foi que esse homem chamado Esaú perdeu a sua primogenitura. O que aconteceu no decorrer da caminhada desse homem, que ele acabou perdendo uma grande bênção. E nós precisamos sempre estar muito atentos na nossa jornada aqui, que não é muito longa, para nós não perdermos a bênção que Deus tem preparado para cada um de nós. Ah, mas eu já estou numa idade avançada, Alguém que pode estar aí nas redes sociais, eu já estou com uma idade bem avançada, provavelmente Deus não tem mais nada comigo. É óbvio que Ele tem. Se não tivesse, você já não estaria mais aqui. Enquanto nós estamos aqui, é porque Deus ainda tem alguma coisa para realizar através de nós. E Deus, irmãos, não quer que nós sejamos crentes religiosos, como já foi lido aqui, de vir aqui na igreja, sentar aqui e ir embora para casa. Nós temos que nos envolver com o reino de Deus, com a obra de Deus. Ah, mas a minha idade não dá mais. Sempre tem alguma coisa. Ontem eu falei aqui sobre Débora, uma das juízas de Israel, Uma mulher ser juíza naqueles tempos bíblicos era muito difícil, mas ela com 95 anos, Deus ainda usou para uma grande tarefa. Então Deus sempre vai nos usar, De algum modo. E não obstante muitos pregadores contarem diversas histórias,
Entretanto, irmãos, eu fiquei pensando, lendo esse texto algumas vezes, o que realmente aconteceu com Esaú? O que aconteceu com esse fatídico episódio do guisado de lentilha? Que a Bíblia nos mostra que Esaú deu tanto valor na sua primogenitura, que era algo especial para alguém que era um primogênito. Nós sabemos toda a história, né, que ele nasce primeiro, ele era gêmeo com seu irmão, mas o seu irmão Jacó nasce agarrado no calcanhar dele. É por isso que a tradução mais correta do nome Jacó é aquele que agarra. Não tem nada de mentiroso, enganador, usurpador. Isso daí é uma tradução equivocada. A tradução mesmo do texto original é aquele que agarra. Agarrar significa aquele que aproveita algum tipo de oportunidade. Então, fiquei pensando, o que aconteceu? E lendo o texto, eu percebi aqui, principalmente dando uma olhadinha no texto original, eu percebi, irmãos, que no próprio texto aqui, nós encontramos realmente o que aconteceu com esse homem. Qual foi o grande erro que Esaú cometeu, Danilo? Por que esse homem acabou por ter uma trajetória tão negativa, a ponto de quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, os versículos 1 e 2, por ali, capítulo 1 de Malaquias, versículos 2 e 3, se quiser até colocar aqui, porque esse texto é ratificado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, quando ele fala de duas nações, ele fala da nação de Israel e fala da nação de Edom. Edom significa vermelho, né? Porque Esaú passou a ser o pai da nação de Edom. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Acaso não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor? Todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a herança aos chacais do deserto. Está falando do Monte Seir, os moradores do Monte Seir, as montanhas de Seir, o lugar chamado Edom, porque Esaú passou a ser o patriarca da nação de Edom. Agora, por que, irmãos? Deus, claro que é a soberania dele, nós sabemos, né? E no capítulo 9 de Romanos, Paulo ratificando esse texto de Malaquias, não está falando de pessoas, de indivíduos, não está falando de Esaú e Jacó propriamente dito, ele está falando de duas nações. Mas o que levou Deus a odiar esse moço chamado Esaú? Se ele nasce também do mesmo pai, do mesmo patriarca Isaac. Então, irmãos, eu observei, para nós descobrirmos isso, entender bem, nós precisamos saber que as palavras no texto hebraico, elas têm raízes. Toda palavra hebraica, ela tem uma raiz. Por isso que o idioma hebraico, ele é chamado idioma tangível. O que é um idioma tangível? Alguma coisa que você pode tocar. Porque as letras do alfabeto hebraico e as raízes do hebraico, não é como o português. Elas representam coisas tangíveis. Por exemplo, animais, casas, cajados e assim por diante. Então é chamado o idioma tangível. E todos eles têm uma raiz. E a raiz do hebraico, cada palavra que forma uma raiz, ela tem 3 letras. 3 letras. E olhando esse texto aqui, depois eu peguei uma Bíblia que eu tenho lá, eu até tenho no celular também a Tanar, né? Tanar, tem que falar direito, né? Tanar, tem que falar, raspar a garganta para falar. Que é a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento dividido em 3 divisões. E olhando para os textos ali, eu percebi uma coisa, que está no verso 3 e no 5 do capítulo 27 que nós lemos. O que estaria aqui? Por exemplo, olha o que a Bíblia diz, acompanhe comigo novamente. Aqui é a velhice de Isaac. Isaac está próximo da sua partida, da sua morte, e a Bíblia diz que quando Isaac já era velho, seus olhos estavam escuros, ele já estava com problema de visão, nessa época que não tinha cirurgia de catarata, né? Não tinha óculos,
não tinha lente de contato, logo, ele não estava tendo uma boa visão, ao contrário de Moisés, que morreu com 120 anos, e a Bíblia diz que os seus olhos não escureceram. Interessante, né? Como Deus trata com cada um de nós de modo diferente, como Deus, minuciosamente, Ele trabalha na nossa vida, e como Ele tem detalhes na vida de cada um de nós, que às vezes não se repete com o outro, porque nós somos indivíduos, e Deus, Ele vai trabalhando de uma forma que, quando nós pensamos que Ele se esqueceu, quando nós pensamos que Deus está distante, mas nós sabemos que Ele está próximo, Ele faz algo que às vezes até nos surpreende, né? E toda a nossa trajetória aqui na terra, irmãos, é um grande aprendizado, e Ele vai colocando pessoas próximas de nós, que nós nos encontramos com essas pessoas, não é por mero acaso, por obra do acaso, é porque elas vão deixar legados para nós. Algumas vão deixar bons legados, outras vão deixar lições para nós não repetirmos. Então, ele chama o seu filho mais velho, porque ele queria abençoá-lo como primogênito, e chama ele e diz para ele assim: eu preciso que você agora, no versículo 3, né? No 2, eis agora eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Nós não sabemos mesmo, ninguém de nós sabe, né? Alguns vão morrer jovens, outros vão morrer ainda crianças, outros vão morrer já de idade bem avançada. Aí ele diz agora, portanto, rogo-te. Eu não sei como é que está aí na tradução de vocês, essa palavra rogo-te aqui, eu fui observar ela é a palavra sa. A raiz dessa palavra não pode ser sa mesmo, assim, um S e um A, porque precisaria ter 3 letras. Então, eu observei que a palavra raiz aqui é a palavra na-sa. O que significa essa palavra? Na-sa. Levanta-te, erga-te. É como ela tem aqui, nessa palavra, nós encontramos pelo menos três raízes, ou três variantes de semântica, para nós descobrirmos o sentido que significa essa palavra, o sentido etimológico, a essencialidade dessa palavra. Por exemplo, essa palavra nassá, ela pode significar levantar os olhos para cima, como Davi fala no Salmo 121, ergo os meus olhos para os montes, ou levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pode significar também levantar a mão em direção a alguma coisa, pode significar levantar uma arma, e aqui é esse sentido que a Bíblia está dando. Ele está dizendo para ele assim, levanta agora as tuas armas, as tuas ferramentas, para executar algum tipo de trabalho. Mas no que tange a essa palavra, levanta agora as tuas armas, a tua aljava, é como se ele estivesse implorando, rogo-te, imploro-te, pelo amor de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda que seja a última vez, faça agora o que é certo, para que você possa, isso pode significar também alguém que quer se redimir de uma culpa, tirar uma culpa, né? Ou tirar a culpa de outrem, como Jesus fez conosco, que ele levou sobre os ombros dele a nossa culpa. E isso aqui Isaac está falando para o seu filho: pelo amor de Deus, meu filho, deixa eu parafrasear, pega as tuas armas agora, porque ele era caçador, era o que ele entendia, a ferramenta de trabalho dele eram as armas que ele ia ao campo para abater animais, porque ele era um caçador. Então ele está dizendo, pelo amor de Deus, pega as tuas ferramentas, vai ao campo, faz algo certo pela última vez, porque eu quero te dar a tua bênção. Eu não sei quando eu vou morrer, está se aproximando, o teu tempo está acabando, Esaú. Pega as tuas armas agora e vai ao campo e faz literalmente o que eu estou te mandando, porque a tua bênção vai chegar. Ou seja, sabe o que esse pai está dizendo para ele? É a última chance que você tem de fazer alguma coisa certa. Por que será, irmãos? Por que será que o pai está dizendo isso para ele? Porque, obviamente, esse cidadão só fez o que era errado até então. Não fazia o que era certo. Não fazia o que era certo. E hoje, conversando com o pastor Fábio, né, a gente sempre conversa. Nós não estamos tendo escola dominical aqui, mas ele está
fazendo a escola dominical lá pelas lives. E a lição de hoje falava sobre longanimidade, paciência. E ele disse para mim que no comentário da revista da CPAD, ele se deparou com um comentário e ele disse para mim: pastor Mauro, eu achei esse comentário aqui muito vazio, muito vago, porque o comentário dizia assim, que longanimidade, a definição que o comentarista deu, é a capacidade que nós temos de suportar os erros alheios, né, por muito tempo ou sempre. É claro que nós não vamos concordar com essa definição, o pastor Fábio não concordou e eu também não, porque nós vamos tolerando erros, irmãos, que as pessoas vão cometendo, num certo patamar, vai chegar num certo estágio, que nós temos que dar um basta, porque senão a pessoa nunca aprenderá uma lição. Se eu sempre for longânimo com ele erra hoje, amanhã eu passo a mão na cabeça dele, ele erra de novo, eu torno a fazer a mesma coisa. Ah, mas agora já aconteceu, eu tenho que apoiar. Eu apoio de novo o erro dele. Daqui a pouquinho, irmãos, ele vai arrumar um grande problema. E nem ele vai resolver, nem aquele que apoia ele vai conseguir resolver. E ele trará problemas para todas as pessoas que estão próximos dele. É isso que Isaac está falando para Esaú: meu filho, agora chegou a tua última chance. Faça o que é certo. Vai até o campo, abate um animal, traz ele, faz uma comida para mim, para que eu possa comer, porque eu não sei o dia que eu vou morrer. Ou em outras palavras, está chegando a minha morte e eu tenho pressa de te abençoar. É isso que o texto está dizendo. Quando a gente observa o versículo 5, olha aqui, diz assim: e Rebeca ouviu quando Isaac falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma coisa e trazê-lo. Nesse texto aqui, a palavra aqui ela é vaieler. Ela vem de uma raiz que é muito interessante, porque também essa palavra ela pode significar, mais ou menos como eu falei agora há pouco aqui, quando alguém tira a culpa dos ombros de alguém, ou quando alguém quer se redimir de alguma coisa errada que fez. Então o versículo 5 aqui está mostrando que Esaú teve a chance agora de ir até o campo e se redimir de tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Agora eu pergunto para os irmãos aqui: foi isso que ele fez? O que vocês acham? Não. A Bíblia diz que quando ele voltou do campo, o seu irmão Jacó, né, estava, a palavra vaieler, ela vem de uma raiz chamada halar, que significa exatamente isso, redimir de uma culpa.